Você que tá me ouvindo agora, eu queria te pedir uma coisa. Fica comigo até o final dessa conversa. Eu sei que você tem 1000 coisas pra fazer, mas talvez você precise ouvir o que eu tenho pra te dizer. Talvez você seja exatamente quem eu estou procurando. E talvez, só talvez, eu seja exatamente o que tá faltando na sua vida também. Meu nome não importa tanto agora. O que importa é que eu sou real. Essa história é real. Cada palavra que eu vou te dizer é verdade. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa te trouxe até mim. Talvez a curiosidade. Talvez a solidão. Talvez a esperança de encontrar alguém que te entenda. Então respira fundo, relaxa, se acomoda aí e me deixe te contar quem eu sou. Me deixe te contar a minha história. A história de uma mulher que ainda acredita no amor. Eu nasci aqui mesmo no interior, numa casa pequenininha, de chão de terra batida, com um fogão a lenha que minha mãe acendia todo dia antes do sol nascer. A gente não tinha quase nada, mas tinha o essencial. Tinha comida na mesa, tinha um teto sobre a cabeça e tinha muito amor. Meu pai era um homem do campo, daqueles que acordavam com as galinhas e só paravam quando a noite caía. Ele me ensinava tudo. Me ensinou a plantar, a colher, a respeitar a terra. Dizia que a terra é como uma mãe. Se você cuida dela, ela cuida de você. Minha mãe era uma mulher forte, trabalhadora. Acordava antes de todo mundo, preparava o café, cuidava da casa, da horta, dos bichos, e ainda encontrava tempo para cuidar de mim e dos meus irmãos. Eu aprendi com ela o que é ser mulher. Aprendi que ser mulher é ser forte sem perder a ternura, é saber cuidar sem se esquecer de si mesma, é dar amor sem esperar nada em troca. Eu via ela cansada no final do dia, mas nunca reclamando. E eu via meu pai olhando para ela com aquele olhar de admiração, de respeito, de amor verdadeiro. Eu cresci vendo isso. Cresci vendo um casamento de verdade. Não era perfeito. Eles discutiam às vezes como todo casal. Mas era real. Era parceria. Era cumplicidade. E eu sempre quis isso pra mim. Sempre quis ter o que eles tinham. Alguém que estivesse ao meu lado não só nos momentos bons, mas principalmente nos difíceis. Alguém que me olhasse do jeito que meu pai olhava pra minha mãe. Quando eu era criança, eu passava o dia inteiro brincando no campo. Subia em árvore, corria atrás de galinha, tomava banho de rio. Eu era feliz daquele jeito simples que só criança do interior sabe ser. Não tinha brinquedo caro, não tinha televisão, não tinha nada disso. Mas tinha liberdade, tinha ar puro, tinha natureza. E eu aprendi a amar essa vida. Aprendi que felicidade não está nas coisas que a gente tem, mas nos momentos que a gente vive. Eu fui crescendo, virando mocinha. E com isso veio aquele frio na barriga quando vi algum menino bonito na cidade. Aquela vontade de se arrumar, de se sentir bonita. Eu não era uma beleza de revista, nunca fui. Mas eu tinha meu charme. Tinha meu jeito simples, meu sorriso, meus olhos que brilhavam quando eu estava feliz. E eu era feliz. Mesmo com pouco, eu era feliz. Ajudava minha mãe em tudo. Aprendia a cozinhar, a costurar, a cuidar da casa. Mas também continuava ajudando meu pai na roça. Eu gostava disso. Gostava de sentir a terra nas mãos, de ver as plantinhas crescendo. Tinha algo de mágico nisso. Você planta uma sementinha minúscula, e se você cuida com carinho, ela vira uma planta forte, cheia de vida, cheia de frutos. É como criar alguém, sabe? É sobre cuidado. É sobre paciência. É sobre amor. Aos poucos, eu fui me tornando mulher. E com isso veio a responsabilidade. Veio o entendimento de que a vida não é só brincadeira, que a vida é trabalho, é esforço, é dedicação. Mas eu não me importava. Eu estava pronta. Pronta para construir a minha própria história. Pronta para encontrar alguém e começar a minha família. Pronta para amar. Foi numa festa da igreja que eu conheci ele. Eu tinha uns 20 e poucos anos, estava lá com umas amigas, rindo, conversando. E aí eu vi ele. Um homem alto, forte, de mãos grandes e calejadas. Ele estava conversando com uns amigos, mas quando nossos olhares se cruzaram, eu senti algo diferente. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Era como se o mundo parasse por um segundo. Como se só existisse eu e ele naquele momento. Ele veio falar comigo. Era tímido, meio sem jeito, mas tinha aquela firmeza de homem trabalhador. A gente conversou a noite toda. Ele me contou que era de uma fazenda vizinha, que ajudava o pai, que tinha planos de ter a sua própria terra um dia. E eu me encantei. Não só pela aparência dele, mas pelo jeito, pelo respeito, pela simplicidade. Ele me tratava como uma dama. Ele me olhava nos olhos quando eu falava. Ele me ouvia de verdade. A partir daquele dia, a gente começou a se ver. Ele vinha me buscar nos domingos, a gente ia caminhar, conversar. Meu pai gostou dele logo de cara. Disse que ele era homem de bem, trabalhador, sério. E minha mãe também aprovou. Ela dizia que via no olhar dele a mesma coisa que ela via no olhar do meu pai quando eles eram jovens. Ela dizia, esse homem vai te fazer feliz, minha filha. E ela estava certa. A gente namorou por um tempo. Ele era respeitoso, nunca passou dos limites. Me tratava com todo o cuidado do mundo.
E quando ele me pediu em casamento, eu nem precisei pensar. Eu disse sim na hora. Sim pra ele, sim pra vida que a gente ia construir juntos, sim pro amor que eu sentia crescendo dentro do meu peito. A gente se casou na igreja da cidade. Foi uma cerimônia simples, bonita. Eu usei o vestido que minha mãe tinha usado, remendado e ajeitado pra mim. Não tinha nada de luxo, mas tinha amor, tinha família, tinha alegria. E quando ele me olhou no altar e disse sim, eu vi nos olhos dele a mesma certeza que eu sentia. A certeza de que a gente estava fazendo a coisa certa. De que a gente ia ser feliz juntos. Depois do casamento, a gente veio morar aqui, nessa fazenda. Na época, era só um pedaço de terra e uma casa bem simples. Mas era nossa. Era o nosso cantinho. O lugar onde a gente ia construir a nossa vida. E eu estava tão feliz. Tão cheia de sonhos. Tão cheia de planos. Os primeiros anos foram difíceis. A terra precisava de muito trabalho. A casa precisava de reforma. Tinha tanta coisa pra fazer que às vezes a gente nem sabia por onde começar. Mas a gente não desanimava. A gente acordava cedo, trabalhava o dia inteiro e ia dormir cansado, mas satisfeito. Porque cada pequena conquista era nossa. Cada melhoria na casa, cada colheita boa, cada animal que a gente comprava. Tudo era fruto do nosso suor, do nosso esforço, da nossa união. Ele era um homem trabalhador como poucos. Não tinha preguiça, não tinha frescura. Pegava na enxada, no machado, no que fosse preciso. E eu estava sempre ao lado dele, não como empregada, mas como companheira. A gente dividia tudo. Ele me ajudava na casa, eu ajudava ele na roça. A gente era uma equipe, uma dupla de verdade. Eu gostava de cuidar dele, de acordar cedo e preparar aquele café quentinho que ele adorava, de fazer a comida que ele gostava, de lavar a roupa dele com carinho, de cuidar dos machucados quando ele se cortava ou se ralava no trabalho. Não era obrigação, era amor, era prazer. Eu via nele um homem bom, um homem que merecia ser cuidado, e ele fazia o mesmo por mim. Me valorizava, me respeitava, me amava. As manhãs aqui sempre foram as mesmas. O galo canta e a gente acorda. Eu ia fazer o café enquanto ele ia cuidar dos bichos. A gente tomava café junto, planejando o dia. Ele me contava o que ia fazer, eu contava o que eu ia fazer. E assim a gente se organizava. A vida no campo é assim. É rotina, mas é uma rotina boa. Uma rotina que te conecta com a natureza, com os ciclos da vida, com o que realmente importa. Depois do café, cada um ia pro seu lado. Eu cuidava da horta, plantava alface, tomate, couve, tudo bem orgânico, sem veneno. Eu gostava de ver as plantinhas crescendo, de colher e saber que aquilo ali ia pra nossa mesa. Era alimento de verdade, feito com amor. Eu também cuidava das galinhas. Elas são engraçadas, cada uma tem sua personalidade. Tem a fofoqueira, tem a brigona, tem a medrosa. Eu converso com elas, sabe? Parece loucura, mas elas me fazem companhia. Ele cuidava da parte pesada. Roçava o pasto, consertava a cerca, cuidava do gado. Era trabalho duro, o sol quente na cabeça, o corpo cansado no final do dia. Mas ele nunca reclamava. Dizia que trabalho honesto dignifica o homem, que era melhor cansar o corpo e ter a consciência tranquila do que ficar parado esperando que as coisas caiam do céu. No meio da manhã, eu levava um café para ele. Um bolo, um pão, alguma coisa para dar energia. E a gente parava um pouquinho. Sentava ali, no meio do campo, conversava sobre as coisas. Sobre o clima, sobre os planos, sobre a vida. Era um momento simples, mas que eu guardava no coração. Momentos em que a gente se conectava. Em que a gente lembrava porque estava ali. Pelo sonho. Pela vida que a gente estava construindo juntos. À tarde era mais do mesmo. Trabalho. Dedicação. Às vezes eu lavava a roupa no tanque, estendia no varal e ficava olhando ela secando ao sol. Às vezes eu ia para a cozinha, preparar o jantar. Eu gostava de cozinhar, de fazer aquela comida caseira, cheia de tempero, cheia de amor. Eu sabia que quando ele chegasse cansado, aquela comida ia aquecer não só o corpo, mas a alma dele também. E quando o dia acabava, quando o sol começava a se pôr, a gente se encontrava de novo, cansados, sujos de terra, mas juntos. A gente sentava na varanda, olhava o céu mudando de cor, e ficava ali, às vezes conversando, às vezes em silêncio, mas sempre juntos. E era nesses momentos que eu me sentia completa, que eu sentia que a vida fazia sentido, que tudo valia a pena. A noite era a nossa hora. Depois do jantar, depois de lavar a louça, a gente ia pro quarto. E ali era só eu e ele, sem pressa, sem cobrança. Só dois corpos que se conheciam, que se amavam, que se desejavam. Ele era carinhoso, sempre foi. Não era daqueles homens brutos que só pensam em si. Ele se preocupava comigo. Queria que eu estivesse bem. Queria me fazer feliz. E eu sentia isso. Sentia no jeito que ele me tocava. No jeito que ele me beijava. No jeito que ele me olhava. Eu gostava de cuidar dele também. De passar a mão no rosto dele.
no cabelo, de beijar o pescoço dele, de abraçar forte, de mostrar que eu também queria, que eu também desejava, que eu não estava ali por obrigação, mas porque eu amava, porque eu queria estar perto, porque eu precisava dele tanto quanto ele precisava de mim. A intimidade não era só física, era emocional também. Era se abrir, era contar os medos, as inseguranças. Era chorar junto quando as coisas não davam certo. Era rir junto quando algo engraçado acontecia. Era se apoiar, era ser porto seguro um do outro. Era saber que não importava o que acontecesse lá fora, ali dentro a gente estava seguro, juntos. Eu me lembro de uma noite específica. A gente tinha tido um dia especialmente difícil. A chuva tinha estragado parte da plantação. A gente estava preocupado, sem saber o que fazer. E à noite, deitados na cama, eu comecei a chorar. Não de desespero, mas de cansaço, de exaustão. E ele me abraçou, me puxou para perto dele e disse: "A gente vai ficar bem. Enquanto a gente estiver um ao outro, a gente vai ficar bem." E naquele momento eu acreditei. Eu senti que era verdade. Que não importava o que viesse, a gente ia superar. Juntos. As noites de inverno eram as minhas favoritas. Quando esfriava, a gente se aconchegava embaixo das cobertas. E ali, grudados, a gente conversava, ria, se amava. O frio lá fora, mas calor ali dentro. Calor do corpo. Calor do coração. Calor da alma. Eu me sentia tão sortuda, tão abençoada por ter encontrado um homem assim. Um homem que me amava de verdade, que me respeitava, que me fazia sentir mulher. Os anos foram passando. E com eles, a fazenda foi crescendo. A gente conseguiu comprar mais terra. Mais animais. A casa ficou melhor. A vida ficou mais confortável. Mas o que não mudou foi a gente. A parceria. O amor. O respeito. A gente continuava acordando cedo, trabalhando junto, jantando junto, dormindo junto. A gente continuava sendo equipe. Claro que nem tudo foram flores. A gente teve momentos difíceis, momentos de crise, momentos em que a gente discutiu, mas a gente sempre conversava, sempre se entendia, porque a gente tinha algo sólido, algo verdadeiro. A gente tinha um compromisso, não só um papel assinado, mas um compromisso de coração, de estar junto na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, no sucesso e no fracasso. Eu me lembro de uma vez que ele ficou doente. Nada grave, mas ficou de cama uns dias, e eu cuidei dele. Fiz chá, fiz sopa, fiquei do lado dele. E ele olhava pra mim com aquele olhar de gratidão, de amor, e dizia: "Eu não sei o que seria de mim sem você." E eu respondia: "E eu não sei o que seria de mim sem você." E era verdade. A gente tinha se tornado uma coisa só. Duas metades que se completavam. A gente tinha amigos na região, outros fazendeiros, outros casais. De vez em quando a gente se reunia, fazia um churrasco, conversava, ria. E eu via que a gente era diferente. A gente tinha uma conexão que muitos não tinham. A gente se olhava de um jeito especial, se tocava de um jeito especial. E eu me sentia orgulhosa. Orgulhosa de ter ele. Orgulhosa da vida que a gente tinha construído. Os anos foram passando e a gente foi envelhecendo juntos. Eu ganhei rugas, uns quilos a mais. O corpo foi mudando. E ele também. O cabelo começou a branquear. As mãos ficaram mais calejadas. O corpo ficou mais cansado. Mas a gente continuava se olhando do mesmo jeito. Continuava se desejando. Porque amor verdadeiro não envelhece. Amor verdadeiro só fica mais forte. Mais profundo. Mais real. Eu adorava quando a gente ia pra cidade juntos. A gente andava de mãos dadas, eu no braço dele. E as pessoas olhavam. Olhavam e viam um casal de verdade. Um casal que se amava, que se respeitava, que estava junto não por obrigação, mas por escolha. E eu me sentia tão feliz, tão completa, tão amada. Mas aí a vida mudou. Ele começou a ficar cansado, mais do que o normal. Começou a perder peso, a não ter vontade de comer. No começo, a gente achou que era só cansaço, idade, mas foi piorando. E quando a gente foi no médico, o diagnóstico veio como um soco no estômago. Doença grave. Daquelas que não tem cura fácil. Daquelas que a gente torce e reza, mas sabe que o final pode não ser bom. Eu não queria acreditar. Não queria aceitar. Eu olhava pra ele e pensava: não, não pode ser. Não com ele. Não com a gente. A gente tinha tanto ainda pra viver. Tanto pra fazer. Tanto pra aproveitar. Como que Deus podia tirar ele de mim? Como? Mas a realidade era essa, e a gente teve que enfrentar. Ele começou o tratamento. Eram viagens para a cidade, médicos, remédios, quimioterapia. Eu estava sempre ao lado dele, em cada consulta, em cada exame, em cada sessão. Eu segurava a mão dele, enxugava as lágrimas dele. Dizia que tudo ia ficar bem, mesmo quando eu mesma não acreditava nisso. Ver ele definhando foi a coisa mais difícil que eu já passei na vida. Ver aquele homem forte, trabalhador, cheio de vida, ir sumindo aos poucos. Ficando fraco, ficando magro, perdendo o brilho nos olhos,
Era como ver uma parte de mim morrendo também. Porque a gente era um. E se ele estava sofrendo, eu estava sofrendo junto. Mas eu não desisti dele. Nem por um segundo. Eu continuei cuidando, fazendo comida que ele gostava, mesmo que ele só conseguisse comer 2 garfadas. Dando banho nele quando ele não tinha mais força. Dormindo abraçada com ele, sentindo o coração dele bater cada vez mais fraco. E rezando. Rezando todos os dias para que Deus fizesse um milagre. Para que ele ficasse. Para que a gente tivesse mais tempo. Teve um dia que ele me olhou e disse: "Eu quero que você seja feliz quando eu não estiver mais aqui." E eu comecei a chorar. E disse: "Não fala assim. Você vai ficar. A gente ainda tem muito tempo." Mas ele balançou a cabeça. E disse: "A gente sabe que não. E eu preciso que você me prometa. Promete que você vai continuar vivendo. Que você vai ser feliz. Que você vai encontrar alguém que te ame como você merece." E eu não consegui prometer. Porque pra mim não existia vida sem ele. E então chegou o dia que eu mais temia, o dia que eu rezava para que nunca chegasse. Ele estava deitado na cama, fraco, respirando com dificuldade. Eu estava segurando a mão dele, e ele olhou para mim, aquele olhar cheio de amor, cheio de gratidão, cheio de despedida, e sussurrou: "Eu te amo, sempre vou te amar." E eu disse: "Eu também te amo, para sempre." E então ele fechou os olhos. E foi. Simplesmente foi. E eu fiquei ali segurando a mão dele, chorando, gritando, implorando para ele voltar. Mas ele não voltou. E eu entendi. Entendi que ele tinha ido. Que eu tinha perdido ele. Que eu estava sozinha. O enterro foi um borrão. Muita gente. Muita palavra de conforto. Mas nada fazia sentido. Nada preenchia o vazio. Eu queria ele de volta. Queria acordar e descobrir que tudo não tinha passado de um pesadelo. Mas não era. Era real. Ele tinha ido. E eu tinha ficado. Voltei para casa depois do enterro. E a casa estava vazia, silenciosa, fria. Eu olhava para os cantos e via ele. Via a cadeira onde ele sentava, a xícara que ele usava, as roupas dele no guarda-roupa. E a dor era insuportável. Eu me deitei na cama onde a gente tinha dividido tantas noites, e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Até cansar. Até dormir de exaustão. Os primeiros meses foram os piores. Eu acordava e, por um segundo, esquecia. Esquecia que ele tinha ido. E aí a realidade me atingia como um tapa. E a dor voltava. Intensa. Dilacerante. Eu não sabia como continuar. Como levantar da cama. Como seguir em frente. Mas eu tinha que fazer. A fazenda não se cuidava sozinha. Os bichos precisavam de mim. A vida precisava continuar, mesmo que a minha tivesse parado. Eu fazia tudo no automático. Acordava, cuidava dos bichos, mexia na horta, fazia comida, limpava a casa. Mas era mecânico. Eu não sentia nada. Era como se eu fosse um robô, cumprindo funções, mas sem vida, sem alma, sem vontade. As pessoas vinham me visitar. Traziam comida. Diziam que eu era forte, que eu ia superar. Mas eu não me sentia forte. Eu me sentia destruída. Eu me sentia vazia. Eu tinha perdido minha metade. E como que você supera isso? Como que você aprende a viver de novo quando a pessoa que dava sentido à sua vida não está mais aqui? As noites eram o pior. Deitar naquela cama sozinha. Sentir o vazio do outro lado. Sentir falta do calor do corpo dele. Da respiração dele. Do cheiro dele. Eu abraçava o travesseiro e fingia que era ele. Fechava os olhos e tentava lembrar como era. Mas a memória é cruel. Às vezes ela é clara demais e te faz sofrer. Às vezes ela é vaga demais e te faz ter medo de esquecer. Eu conversava com ele. Sei que parece loucura, mas eu conversava. Contava sobre o dia, sobre os bichos, sobre a saudade. E às vezes eu sentia ele perto. Sentia que ele estava me ouvindo. Sentia que ele queria que eu ficasse bem. Que ele queria que eu fosse feliz. Mas como? Como ser feliz sem ele? Com o tempo, a dor foi mudando. Não foi embora, nunca vai embora completamente, mas mudou. Ficou mais suportável. Eu aprendi a conviver com ela. Aprendi que eu tinha que continuar. Por mim. Por ele. Porque ele não ia querer me ver assim, destruída, sem vida. Ele ia querer que eu vivesse. Que eu fosse feliz. E eu prometi pra mim mesma que ia tentar. Voltei a cuidar da fazenda de verdade. Não no automático, mas com atenção. Com carinho. Era tudo que eu tinha. Era a minha conexão com ele. Com a vida que a gente tinha construído juntos. E, de certa forma, cuidar da fazenda era cuidar da memória dele. Era mantê-lo vivo de alguma forma.
Mas a solidão é algo que nunca melhora. Ela só piora, porque você vai se acostumando com o silêncio. Você vai esquecendo como é conversar, como é rir com alguém, como é ter companhia. Você vai se fechando. E chega uma hora que você se olha no espelho e não reconhece mais a pessoa que tá ali, porque aquela pessoa virou sombra, virou fantasma de si mesma. Eu acordo todo dia sozinha, tomo café sozinha, trabalho sozinha, almoço sozinha, janto sozinha, durmo sozinha. E vai acumulando. Vai pesando. Vai doendo. E você começa a se perguntar: é isso? É isso que sobrou da minha vida? Solidão? Silêncio? Vazio? Eu olho para os casais na cidade e sinto uma pontada no peito. Uma mistura de saudade e inveja. Saudade do que eu tinha. Inveja do que eles têm. E eu me pergunto: será que eu vou ficar assim para sempre? Sozinha? Será que eu já vivi tudo o que tinha para viver? Será que não existe mais nada pra mim? Porque, veja bem, eu não morri, ele morreu. Eu continuei viva. E com vida vem sentimentos, vem vontades, vem desejos. E eu sei que muita gente acha que mulher da minha idade não pensa mais nisso, que a gente já passou da fase, que a gente já está satisfeita só com a lembrança. Mas não é verdade. Não é verdade nem um pouco. Eu ainda sou mulher. Eu ainda tenho vontades. Eu ainda sinto falta de toque, de abraço, de beijo, de carinho. Eu ainda sinto falta de ter alguém para dividir a cama. Alguém para me fazer sentir desejada. Alguém para me fazer lembrar que eu sou mulher. Que eu sou viva. Que eu ainda tenho muito para dar. Eu fecho os olhos à noite e imagino. Imagino como seria ter um homem aqui comigo de novo. Um homem de verdade. Maduro. Experiente. Que sabe o que está fazendo. Que sabe como tocar uma mulher. Como fazer ela se sentir especial. Como fazer ela se sentir viva. Eu imagino ele chegando do trabalho. Cansado. Suado. E eu preparando um banho pra ele. E depois a gente sentando na varanda, ele com o cabelo ainda molhado, tomando um café, me contando sobre o dia dele. E eu ouvindo. Não porque tem que ouvir, mas porque eu quero. Porque eu me importo. Porque ele é importante pra mim. Eu imagino a gente na cozinha. Eu fazendo o jantar e ele me abraçando por trás. Encostando o rosto no meu cabelo. Respirando fundo. E sussurrando no meu ouvido. Eu gosto de você. E eu me arrepiando. Me virando. Olhando nos olhos dele. E vendo desejo. Vendo vontade. E sentindo mesmo. Sentindo que eu também quero. Que eu também desejo. Que eu também preciso. Eu imagino a gente jantando. Conversando. Rindo. Dividindo histórias. Dividindo a vida. E depois, lavando a louça juntos. Ele secando enquanto eu lavo. Nossos corpos se esbarrando de vez em quando. E aquela tensão no ar. Aquela coisa boa. Aquela vontade crescendo. E então a gente indo pro quarto. Sem pressa. Sem ansiedade. Só dois adultos que sabem o que querem. Que sabem o que precisam. E ali naquele quarto é só eu e ele. Sem máscaras. Sem fingimento. Só verdade. Só conexão. Só prazer. E depois, deitados, abraçados, suados, satisfeitos. O coração ainda batendo rápido. A respiração ainda ofegante. E ele me puxando pra perto. Me beijando na testa. E dizendo, fica comigo. E eu dizendo, eu não vou a lugar nenhum. E a gente dormindo assim. Grudados. Completos. Felizes. Mas isso é só imaginação. Só sonho. Porque a realidade é que eu estou sozinha. É que eu deito nessa cama e não tem ninguém. É que eu acordo no meio da noite e a única coisa que eu sinto é o frio. É que eu passo a mão do lado e só encontro o vazio. E dói. Dói tanto que às vezes eu me pergunto se vale a pena continuar. Você sabe quanto tempo faz que ninguém me abraça de verdade? Quanto tempo faz que ninguém segura minha mão? Quanto tempo faz que ninguém me beija? Não só um beijo social, de cumprimento. Mas um beijo de verdade, com desejo, com vontade, com amor. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de ser tocada, de sentir mãos no meu corpo. Não de forma vulgar, mas de forma carinhosa, respeitosa. Mais intensa. Sabe quando você sente que a pessoa realmente quer você? Que ela não está te tocando por obrigação, mas porque ela deseja, porque ela precisa, porque ela quer sentir você. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de abraçar também, de passar minhas mãos no cabelo de alguém, no rosto, no peito, de sentir os músculos, a pele, o calor, de encostar meu rosto e respirar fundo, de sentir o cheiro de homem, aquele cheiro bom, de trabalho, de terra, de vida. Eu sinto falta de beijos, beijos longos, profundos. Aqueles beijos que fazem você esquecer de tudo, que fazem seu corpo inteiro acordar, que fazem você sentir que está viva,
Viva de verdade. Não só existindo, mas vivendo. Eu sinto falta de carícias, de dedos passando no meu braço, nas minhas costas, no meu rosto, daqueles arrepios gostosos, daquela sensação de estar sendo cuidada, de estar sendo desejada, de estar sendo amada. Eu sinto falta de intimidade. E não estou falando só de sexo. Estou falando de conexão, de olhar nos olhos e se entender sem palavras, de saber o que o outro está pensando, sentindo, querendo, de estar tão em sintonia que os corpos se movem juntos. Naturalmente, perfeitamente. Eu sinto falta de acordar com alguém do lado, de abrir os olhos e ver um rosto, de dar bom dia com um beijo, de começar o dia sabendo que você não está sozinha, que tem alguém ali, que se importa, que te quer por perto. Eu sinto falta de dormir abraçada, de sentir o peso do braço dele sobre mim, de ouvir a respiração dele, de sincronizar minha respiração com a dele, de dormir tranquila, sabendo que estou protegida, que estou cuidada, que estou amada. As noites são as piores, porque de dia eu me distraio. Tenho o que fazer, tenho a fazenda, tenho os bichos, tenho 1000 coisas que me ocupam. Mas de noite não tem pra onde correr. Não tem como fugir dos pensamentos, dos sentimentos, da solidão. Eu deito nessa cama grande, vazia, e me sinto pequena. Me sinto perdida. Me sinto insignificante. Porque o que eu sou sem ninguém? O que eu represento? Quem se importa se eu existo ou não? Eu fico olhando pro teto, pensando na vida, no tempo que passou, no tempo que ainda resta, e me perguntando, é isso? É só isso? Eu vou passar o resto da minha vida assim, sozinha, sem ninguém pra me abraçar, pra me beijar, pra me amar? Às vezes eu choro, não de tristeza, mas de cansaço, de exaustão emocional, de carregar tudo sozinha. As responsabilidades, as decisões, os medos, as inseguranças, tudo. Sem ter ninguém para dividir, ninguém para me dizer que vai ficar tudo bem, ninguém para me abraçar e me fazer sentir segura. Eu penso no passado, em como era bom ter alguém, em como era bom não estar sozinha. E a saudade aperta, a saudade de ter companhia, de ter parceria, de ter amor. E eu me pergunto se eu vou sentir isso de novo algum dia. Se existe alguma possibilidade. Alguma esperança. Eu sei que tem gente que acha que eu deveria me contentar, que eu já vivi o meu amor, que eu já tive a minha chance, e que agora é hora de aceitar, de me conformar, de viver o resto dos meus dias sozinha com as lembranças. Mas eu não quero isso. Eu não quero só lembranças. Eu quero viver. Eu quero sentir. Eu quero amar de novo. Porque o amor que eu vivi não diminui se eu amar de novo. Não apaga, não desaparece. Ele fica guardado no meu coração, pra sempre. Mas isso não significa que eu não tenha espaço pra mais. O coração não é como um copo que enche e transborda. O coração é como o universo, infinito. Sempre tem espaço pra mais amor. E é sobre isso que eu quero falar agora. Sobre o que eu procuro. Sobre quem eu procuro. Porque talvez, só talvez, você seja essa pessoa. Talvez você esteja me ouvindo agora e esteja sentindo a mesma coisa que eu. Talvez você também esteja sozinho. Também esteja procurando. Também esteja querendo. Eu procuro um homem maduro. Um homem que já viveu. Que já passou por coisas. Que tem história. Que tem experiência. Não um menino. Não alguém que ainda está descobrindo quem é. Mas um homem feito. Que sabe o que quer. Que sabe quem é. Que sabe o valor das coisas. Eu procuro um homem trabalhador. Que não tenha medo de suar. De sujar as mãos, de fazer o que precisa ser feito. Um homem que entenda que trabalho dignifica, que construir algo com as próprias mãos tem valor, que não fica esperando que as coisas aconteçam, mas vai atrás. Faz acontecer. Eu procuro um homem simples, que não precise de luxo para ser feliz, que valorize as coisas pequenas. Um café quentinho de manhã, uma conversa boa no final do dia, o silêncio do campo, o barulho dos pássaros, as coisas simples que tornam a vida bonita. Eu procuro um homem que me respeite. Isso é fundamental. Que me veja como igual. Como parceira. Não como inferior. Não como posse. Mas como companheira. Alguém que está ali por escolha. Por vontade. Por amor. Um homem que me valorize. Que reconheça o que eu faço. Que me trate bem. Sempre. Eu procuro um homem que seja carinhoso. Que não tenha vergonha de demonstrar. Que me abrace quando sente vontade. Que segure minha mão. Que me beije na testa. Que me diga palavras bonitas. Não porque tem que dizer, mas porque sente. Um homem que entenda que carinho é tão importante quanto qualquer outra coisa. Eu procuro um homem que saiba conversar, que tenha assunto, que me conte sobre sua vida, seus sonhos, seus medos, que me escute quando eu conto os meus, que a gente consiga ficar horas conversando sem se cansar, rindo, se entendendo, se conectando.
Eu procuro um homem que ainda tenha desejo, porque eu tenho, e eu não quero alguém que me veja só como companhia, só como alguém para dividir a casa. Eu quero alguém que me deseje, que me veja como mulher, que tenha vontade de me tocar, de me beijar, de estar comigo. Um homem que entenda que intimidade é parte importante de um relacionamento, que sem isso a gente se torna só amigos, e eu não quero um amigo. Eu quero um companheiro, um amante, um amor. Eu procuro um homem fiel, leal, que tenha olhos só pra mim, que quando me escolher, me escolha de verdade, completamente, sem olhar pra lado, sem me comparar com outras, sem me fazer sentir insegura. Um homem que me faça sentir que sou suficiente, que sou especial, que sou única. Eu procuro um homem que queira construir, não necessariamente começar do zero, mas somar, pegar o que ele tem, o que eu tenho e fazer algo maior, melhor, mais bonito. Um homem que pense no futuro, que faça planos, que sonhe comigo, que acredite que ainda há tempo para ser feliz. Eu procuro um homem que me aceite como eu sou, com minhas rugas, com meus quilos a mais, com minhas manias, com meus defeitos. Um homem que me olhe e veja a beleza, não a beleza da juventude, mas a beleza da maturidade, a beleza de uma mulher que viveu, que amou, que sofreu, que superou, e que ainda está aqui, ainda está de pé, ainda está disposta a amar. Eu procuro um homem que goste dessa vida do campo, que sinta paz aqui, que olhe para o horizonte e se sinta em casa, que goste de acordar com o canto do galo, de sentir o cheiro da terra, de ver o pôr do sol. Um homem que não precise de cidade grande, de barulho, de movimento, mas que se contente com a simplicidade, com a tranquilidade, com a natureza. Eu procuro um homem que seja paciente, que entenda que nem tudo acontece rápido, que as melhores coisas levam tempo, que relacionamento se constrói dia após dia, com pequenos gestos, com pequenas atitudes, com constância, com presença. Um homem que não tenha pressa, que saiba aproveitar cada momento. Eu procuro um homem que me faça rir, porque a vida já é difícil demais. E ter alguém que te faz sorrir, que te faz esquecer dos problemas, que te faz sentir leve, é precioso, é raro, é importante. Um homem que tenha bom humor, que não leve tudo tão a sério, que saiba brincar, que saiba me tirar do sério, que saiba me fazer feliz. Deixa eu te contar como seria. Como eu imagino que seria a nossa vida juntos aqui. Você acordaria do meu lado. Eu já estaria acordada, olhando pra você, esperando você abrir os olhos. E quando você abrisse, eu daria bom dia com um beijo. Um beijo gostoso. Daqueles que fazem você querer ficar na cama mais um pouco. Mas a gente levantaria, porque tem trabalho a fazer. A fazenda não espera. Aquele café forte, cheiroso que você gosta. E a gente tomaria junto, conversando sobre o que fazer no dia. Você me contando seus planos, eu contando os meus. E a gente se organizando, dividindo as tarefas. Você iria cuidar da parte pesada, do pasto, das cercas, do gado, e eu cuidaria da horta, das galinhas, da casa. E no meio da manhã eu levaria um café pra você, um bolo, algo gostoso, e a gente pararia um pouquinho, sentaria ali, no meio do campo. Você me puxaria pra perto, me beijaria, e diria que estava com saudade, mesmo tendo me visto há poucas horas. E eu riria, e diria que também estava. No almoço, a gente juntaria de novo. Comeria aquela comida caseira que eu fiz com carinho. Você elogiaria, diria que está uma delícia. E eu me sentiria feliz, realizada. Porque cuidar de você seria meu prazer, no meu cuidado, no meu amor. À tarde, a gente continuaria trabalhando, mas sempre se encontrando, se olhando de longe, trocando sorrisos, acenos. Aquela cumplicidade de quem se ama, de quem se entende sem precisar de palavras. E quando o dia acabasse, quando o sol começasse a se pôr, a gente se encontraria na varanda, cansados, sujos, mas felizes. Você sentaria e eu me acomodaria no seu colo, ou você deitaria a cabeça no meu colo, e a gente ficaria ali, olhando o céu, conversando, ou em silêncio, só apreciando, só estando junto. À noite, depois do banho, a gente jantaria, uma refeição simples, mas gostosa, com conversa, com risadas, com planos pro dia seguinte. E depois a gente lavaria a louça juntos. Eu lavando, você secando, nossos corpos se esbarrando, aquela tensão sexual no ar, aquela vontade crescendo. E então a gente iria pro quarto. E ali seria nosso momento, nosso espaço sagrado, onde a gente se conectaria de verdade, onde a gente seria só eu e você, sem máscaras, sem fingimentos, só amor, só desejo, só conexão. Você me beijaria devagar, explorando, as mãos no meu rosto, no meu cabelo, no meu corpo, e eu me entregaria, completamente, porque confiaria em você, porque desejaria você, porque amaria você, e minhas mãos também explorariam seu rosto, seu peito, suas costas,
sentindo cada parte de você. E a gente se amaria, com intensidade, com paixão, mas também com ternura, com respeito, porque a gente não seria mais criança, a gente saberia que é mais do que físico, que é emocional, que é espiritual, que é dois seres se tornando um. E depois, abraçados, suados, satisfeitos, a gente conversaria, sobre tudo e sobre nada. Você acariciaria meu cabelo, eu desenharia círculos no seu peito, e a gente dormiria assim, grudados, completos, felizes. Nos finais de semana, a gente poderia ir para a cidade, fazer compras juntos, você carregando as sacolas, eu escolhendo as coisas, a gente comendo um pastel na feira, tomando um caldo de cana, conversando com os conhecidos, sendo aquele casal que as pessoas admiram, que as pessoas veem e pensam, que bonito, olha como eles se amam. Ou a gente poderia ficar aqui mesmo, sem fazer nada de especial, só curtindo a companhia um do outro, lendo, ouvindo música, conversando, talvez fazendo um churrasco, convidando uns amigos. Ou não, só a gente mesmo, apreciando a privacidade, a intimidade. A vida seria simples, mas seria cheia, cheia de amor, cheia de companheirismo, cheia de momentos. Daqueles momentos que a gente guarda no coração, que a gente lembra quando está velho, que fazem valer a pena ter vivido. E nos momentos difíceis, porque eles viriam, a gente estaria junto. Você me apoiaria quando eu estivesse triste. Eu te apoiaria quando você estivesse preocupado. A gente dividiria o peso, as responsabilidades, as decisões, porque a gente seria equipe, parceiros, unidos. E nos momentos bons, a gente celebraria junto, comemoraria as conquistas, as alegrias, os sucessos, porque a felicidade é melhor quando compartilhada, quando tem alguém para dividir, alguém que se alegra com você, que torce por você, que vibra com suas vitórias. Tem gente que me pergunta como você ainda acredita no amor depois de tudo, depois de ter perdido, depois de ter sofrido, e eu respondo justamente por isso, porque eu sei o valor, eu sei o quanto é bom, eu sei o quanto faz diferença. Eu já tive amor. Amor verdadeiro. E eu sei que vale a pena. Vale cada momento, cada sacrifício, cada dificuldade. Porque no final, o que importa é o amor. É ter alguém. É não estar sozinho. É dividir a vida com alguém que você ama e que te ama de volta. Eu não estou procurando substituir o que eu tive. Isso é impossível. Cada amor é único. Cada relacionamento é diferente. Eu estou procurando algo novo. Algo diferente, mas igualmente verdadeiro. Igualmente profundo. Igualmente bonito. Eu acredito que a gente pode amar mais de uma vez na vida. Que o coração tem capacidade infinita. Que não existe essa coisa de já usei minha cota de amor. Amor não acaba. Amor se renova. Amor se multiplica. Eu acredito que nunca é tarde demais. Que não importa a idade. Não importa o passado. O que importa é o presente. É o agora. É estar aberto. É estar disposto. É acreditar que ainda é possível. Eu acredito em recomeços, em segundas chances, em novos inícios, porque a vida não é linear. A vida é feita de ciclos, e quando um ciclo acaba, outro começa. E esse novo ciclo pode ser tão bonito quanto o anterior, ou até mais. Eu acredito em mim. Na minha capacidade de amar. De cuidar. De me dedicar. Eu sei que ainda tenho muito para dar. Muito amor guardado. Muito carinho acumulado. E eu quero dar isso para alguém. Quero ter alguém para cuidar. Para amar. Para fazer feliz. Eu acredito que você existe. Esse homem que eu estou procurando. Esse homem que está me procurando também, mesmo que ainda não saiba. Eu acredito que nossos caminhos vão se cruzar. De alguma forma. Em algum momento. E quando isso acontecer, a gente vai saber. A gente vai sentir. E vai ser o começo de algo lindo. Então, se você chegou até aqui, se você me ouviu até o final, eu quero te agradecer. Agradecer por ter me dado esse tempo. Essa atenção. Agradecer por ter me escutado. Por ter conhecido minha história. E eu quero te perguntar, você se identificou com alguma coisa que eu disse? Você sentiu algo? Você também está sozinho? Você também está procurando? Você também acredita que ainda é possível? Porque se a resposta for sim, se você sentiu que a gente tem algo em comum, se você sentiu que talvez a gente pudesse se dar bem, eu quero que você me mande um sinal.
Escreve aqui embaixo. Me conta um pouco sobre você, sobre sua vida, sobre o que você procura, sobre o que você sente. Não precisa ser nada elaborado, não precisa ser poético, só seja verdadeiro, só seja sincero. Me diz quem você é, me diz o que você quer, me diz se você também está cansado de estar sozinho, se você também quer ter alguém, se você também quer amar e ser amado. Me diz. Você ainda acredita no amor depois de certa idade? Você acha que é possível recomeçar? Você acha que duas pessoas maduras, com história, com passado, podem se encontrar e construir algo bonito? Algo verdadeiro? Algo que vale a pena? Eu acredito que sim. Eu acredito com todo o meu coração. E se você também acredita, se você também está disposto a tentar, então talvez a gente devesse se conhecer. Talvez a gente devesse tentar. Porque a vida é curta demais para ficar sozinho quando a gente pode estar junto. Quando a gente pode ser feliz. Quando a gente pode amar. Eu não estou pedindo casamento. Não estou pedindo compromisso eterno. Estou pedindo uma chance. Uma oportunidade. De a gente se conhecer. De a gente conversar. De a gente ver se existe conexão. Se existe química. Se existe possibilidade. E se existir, se a gente sentir que sim, então a gente pode ir devagar, sem pressa, sem pressão, só conhecendo um ao outro, construindo confiança, construindo intimidade, construindo amor. Eu estou aqui, de coração aberto, de braços abertos, pronta para recomeçar, pronta para amar de novo, pronta para ser feliz de novo. Eu só preciso de você, desse homem que vai me completar, que vai preencher esse vazio, que vai fazer minha vida ter sentido de novo. Não me deixe esperando sozinha. Não deixe essa história terminar aqui. Me ajuda a escrever o próximo capítulo. O capítulo onde a gente se encontra, onde a gente se escolhe, onde a gente se ama, onde a gente é feliz juntos. Escreve pra mim, por favor. Me conta a sua história. Quem você é? O que você quer? O que você sente? E quem sabe você seja o homem que eu estou procurando. Quem sabe eu seja a mulher que você precisa. Quem sabe essa seja só o começo da nossa história. Da nossa vida juntos. Do nosso amor. Eu vou estar aqui, lendo cada palavra, cada comentário, procurando você, esperando você, porque eu sei que você existe, eu sinto isso. E quando a gente se encontrar, quando a gente finalmente se olhar nos olhos, quando a gente finalmente se tocar, a gente vai saber, a gente vai sentir. E vai ser perfeito. Não desiste de mim. Não desiste de nós. Não desiste do amor, porque ele existe. Ele é real. E ele está esperando por a gente. Só precisamos ter coragem. Coragem de tentar. Coragem de abrir o coração. Coragem de acreditar. E eu tenho essa coragem. Eu estou pronta. A pergunta é, você também está? Escreve pra mim. Me conta. Me dá essa chance. Dá pra gente essa chance. De ser feliz. De amar. De viver. Eu vou estar esperando. Aqui. Nessa fazenda. Nessa vida simples, mas bonita. Esperando por você. Esperando pelo amor. Esperando pela felicidade. Não me faça esperar sozinha pra sempre.